Meu irmão querido, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus por nós estarmos aqui novamente para estudarmos mais uma vez a palavra de Deus. Muito obrigado por você estar aqui. Bem-vindo ao canal Lição em Resposta. Eu me chamo Lúcio Rocha e nós vamos estudar hoje mais uma lição deste quarto trimestre de 2024, precisamente a lição do dia 3 de novembro e com o tema A Promessa de Salvação. Muito obrigado pela sua participação. Eu já quero pedir para que você se inscreva no canal, você que não é inscrito, deixe o seu gostei e também ative o sino de notificações para que sempre que nós postarmos um novo vídeo, o YouTube possa lhe notificar, tá bom? Nós já vamos entrar aqui na lição, venha comigo. Lição de número 5, com o tema A Promessa de Salvação. O texto áureo dessa lição está em João 5:24, que diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A verdade prática nos diz assim: a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe desta lição está inserida em João 3, dos versículos 14 até o 21. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos desta leitura, a partir do 14, que diz: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus por esta leitura da palavra do Senhor. A introdução, meus irmãos, ela fala da seguinte forma: a salvação é um dos mais importantes temas das páginas da Bíblia, pois é a principal promessa de Deus para a humanidade. A doutrina bíblica da salvação leva-nos a conhecer quão grande é o amor de Deus para com o ser humano. É exatamente isso que nos mostra o Evangelho de João, no capítulo 3, em que estudaremos a promessa da salvação, sua natureza e perseverança. Deus amou o mundo de tal maneira. O apóstolo João, ele não soube descrever, ele não encontrou palavras que pudesse assim relatar, dizer, mensurar o tamanho do amor de Deus. Nós, os maiores beneficiados desta promessa, nós temos um dever de amar a Deus em espírito e em verdade, porque Ele é espírito. E é necessário que os que adorem a Deus, o adorem em espírito e em verdade. Não estamos falando de simplesmente dizermos glória a Deus, aleluia. Isso é tradicional nosso, isso é normal. Ele merece a nossa exaltação, sim, não somente com as nossas palavras, mas assim também como no nosso proceder, na nossa vida. E o apóstolo João, ele descrevendo as palavras que ele falou que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem tem o Filho de Deus não entrará em condenação. Mas quem não tem o Filho de Deus, este sim entrará em condenação. Aqui nós estamos apresentando a promessa da salvação. Esta promessa, ela foi apresentada desde o Gênesis, no capítulo 3, o versículo 15, quando o Senhor expressamente disse que da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Isto, Deus se referia ao ato de sacrifício com o Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então nós já vamos entrar aqui, após esta introdução, nós vamos aqui apresentar os objetivos dessa lição. O primeiro deles é explicar biblicamente a promessa da salvação. 2, mostrar a natureza da promessa da salvação. E 3, refletir a respeito da importância da promessa da salvação e a perseverança nela. Esta leitura dos objetivos, vamos então entrar no primeiro tópico, a promessa da salvação. A leitura bíblica em classe nos lembra a passagem bíblica do Antigo Testamento, em Números 21, do versículos 4 a 9,
que trata de um ato simbólico em que a cura física seria uma realidade para quem olhasse para a serpente de bronze no deserto e teria a maldição removida de sua vida. Na ocasião em que Moisés levantou a serpente de bronze, os judeus ali, eles estavam sendo, de uma certa forma, castigados por causa da sua desobediência. Serpentes haviam ali sido encontradas, ou quem sabe Deus assim fez com que as serpentes elas aparecessem no deserto. E o povo estava sendo picado pelas cobras. Porém, a cura veio quando Deus mandou Moisés levantar uma haste de metal, no caso, ali colocando uma serpente, como vocês podem ver aí na imagem ilustrativa, a cobra de metal era simplesmente ali um ato simbólico. Não seria realmente a questão de adorar a serpente, era a questão de que eles tinham sido picados pela serpente, então a serpente de metal ali, o ato de olhar para cima e olhar para a serpente simplesmente traria a cura. Porém, em simbologia, aquilo que nós podemos extrair fazendo a exegese dos textos e também como a hermenêutica básica, né? A gente pode ver que Jesus, como diz o texto, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus disse que quando ele fosse levantado, ele atrairia todos a ele. Ele estava dizendo: todos passarão por mim, todos me conhecerão. E todos os salvos, eles passarão por mim, eles virão até mim. Isso basicamente seria Jesus se apresentando como o único, suficiente e eterno Salvador dessa terra. Os atos de justiça de alguém não teria como livrá-lo da condenação que está por vir ou que foi decretada com a queda de Adão no Jardim do Éden. Entrando então no subtópico 2, que vai falar da obra da salvação, que diz aqui, obra de salvação. O Evangelho de João nos mostra que a obra de salvação é uma providência de Deus para salvar o ser humano de uma condenação eterna. No sentido geral, a palavra salvação, que vem do grego soteria, traz um sentido de livramento de perigo, de ameaça, saúde, livramento da prisão. Então, como nós podemos extrair aqui do comentário sobre a palavra soteria no grego, que quer dizer salvação em português, Deus estava dando para o povo a oportunidade da salvação. A oportunidade que Deus estava dando vinha unicamente por Jesus. Não era por merecimento próprio, como eu já falei, mas era algo que a misericórdia de Deus, ela estava nos presenteando. Como o Efésios diz, porque pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Porém, isso não quer dizer que, por Deus estar nos dando um presente, isso nos vai eximir de certas ocupações, prioridades e responsabilidades. Não, de forma nenhuma. Deus está nos dando um presente devido à queda de Adão. Com a queda de Adão, houve um problema. Porém, com o problema, Jesus ele veio como solução. Isto é claro nas páginas da Bíblia Sagrada, até mesmo no Antigo Testamento, em Deuteronômio 18:15, diz o seguinte: o Senhor, seu Deus, fará com que no meio de vocês, no meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Deuteronômio 18:15. Não somente aí, mas em outros textos. Por exemplo, o profeta Isaías, ele profetiza de forma clara e objetiva, dizendo que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O poder de reger estava sobre os ombros deste menino. Leia-se Emanuel, o Deus conosco. Esse seria Jesus, que viria, no caso aí, em torno de 600 anos depois
né, dessa profecia. O Senhor Jesus, ele, sim, aqui aparece no Novo Testamento, já tendo o seu ministério ali consolidado, quando ele passou pelo deserto com 40 dias de fome, no caso, jejum e oração, sendo tentado, e o Senhor Jesus, ele teve a aprovação de Deus naquela situação. O inimigo, o tentador, tentou fazer com que o Senhor Jesus, ele cedesse à tentação, mas Jesus, ele nos deu o exemplo. Estava preparado e Jesus em nada pecou e ele sempre prevaleceu diante de todos os problemas e diante de todas as adversidades que o mundo assim poderia lhe oferecer. Nós temos um mestre vitorioso, nós temos um rei vitorioso, nós temos um Deus que é Salvador vitorioso. Nós não estamos lutando só. O Senhor luta por nós. Como está escrito nas páginas sagradas, nesta peleja não tereis vocês que pelejar, porque o Senhor pelejará por vocês. Nós temos um ajudador nesta luta, que nós não podemos enxergar os perigos invisíveis, porque nós estamos inseridos em um contexto material, porém, não somente estamos inseridos também no contexto espiritual. Vivemos em um mundo real, de maneira física, porém, o nosso destino final, a nossa eternidade, ela será, no caso, em uma esfera, em um âmbito espiritual real. Sim, não físico, mas real, espiritual. E isso, o Senhor Jesus está lá nos esperando para que nós possamos estar com Ele para sempre. Nós estamos caminhando para vencer. Nós não estamos caminhando para perder. Deus peleja por nós. O subtópico 3 fala que Jesus é o Salvador. Diz aqui, a cobra de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus, daquele que pagou o preço do pecado. Jesus é o nosso Salvador. Como bem expressa o termo grego, soter, Salvador, libertador, preservador, conservador. Assim, sendo o Evangelho de João, nos revela que todo ser humano foi corrompido pelo pecado. Por isso, precisa de um Salvador. A haste, a serpente levantada ali, simplesmente simbolizando, agora com maior entendimento, simbolizando o mal que o ser humano havia adquirido, onde o ser humano, Adão, ele se curvou diante da tentação do inimigo ali representado, simbolizado pela serpente. A queda do homem resultou, então, em a morte física e também morte espiritual. Primeiramente, a morte espiritual, a separação de Deus, e em segundo lugar, a morte física, que teria aí, no caso, os seus dias contados. Quando Deus fez o homem e o pôs no jardim do Éden, ele seria eterno, comendo do fruto da árvore da vida para todo o sempre na eternidade com Deus. Desde então, quando a serpente enganou o homem, a responsabilidade era de Adão, não era de Eva. Daí então, o homem em si passou a ter a condenação da morte. Porém, assim como a serpente foi levantada por Moisés no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado na vida de cada um de nós. Importa que o Filho do Homem seja levantado na vida do pecador, pois este, por sua vez, precisa de salvação. E a salvação não se consegue por mérito próprio, mas sim por alguém que já pagou com o seu preço de cruz, com o seu preço de sangue na cruz do Calvário. O sangue, ele é algo que é libertador. O sangue, ele é algo que faz com que nós tenhamos a vitalidade. Sem o sangue, nós não podemos viver. E o que Jesus fez foi dar a sua vida por cada um de nós que entregamos o nosso destino a Ele, e então passamos a ter vida com Jesus. Palavras de salvação são essas as quais estão inseridas nesta lição. Vamos então entrando aqui no ponto 2 da lição, no segundo ponto, que diz: podemos compreender a natureza da promessa de salvação estudando alguns aspectos salvíficos desta grande obra. A justificação é o 1, o ponto 2, regeneração,
E o 3, santificação. Entrando aqui no primeiro ponto, no primeiro subtópico, justificação. Um dos aspectos da obra salvífica que está apresentado em termos bíblicos é a justificação. Quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo e crê no Filho de Deus com todo o seu coração é declarado justo. Isto é livre da culpa e do merecimento da punição divina. Todos quantos reconhecem que são pecadores, que são falhos, que são pessoas que necessitam de Deus, estes são justificados, estes recebem a salvação que vem do Senhor. Não somente isso, mas a justificação de sermos feitos filhos de Deus. Nós, os que recebemos a Jesus como Salvador, somos chamados filhos de Deus porque cremos no nome de Jesus. Para o mundo isso é escândalo. Para aqueles que se desviam do Evangelho é escândalo. Para aqueles que não querem saber de igrejas ou que tratam mal pastores por causa de alguns que se desviam ou cometem algum tipo de erro. A salvação desses aí, elas podem ser prejudicadas? Sim, se estes não se arrependerem e abandonarem o ato falho. Mas se arrependerem e abandonarem o ato falho, eles terão a mesma salvação. A mesma condição vale para todos. Davi era homem de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porém Davi, ele pecou de forma dupla. Cometeu 2 pecados em uma mesma situação. E Deus, ele em certa ocasião, não querendo escandalizar, acredito eu, Deus enviou o profeta Natã. E dessa forma, quando Deus levanta o profeta Natã para explicar para Davi, fazer com que ele caia em si mesmo e reconheça o seu pecado, Deus falou com o profeta de forma em parábola. O profeta chegou e falou para Davi uma parábola. E Davi, então, discernindo a parábola, disse que tal homem era digno de ser morto. Porém, Davi alcançou a misericórdia de Deus. Deus não trouxe a espada sobre Davi, mas Deus teve misericórdia. E então, quero trazer aqui que nós, mesmo que falho, mesmo que de diversas maneiras nós venhamos a errar o alvo, no caso a palavra pecar quer dizer errar o alvo, se nós fizermos isso e reconhecermos o nosso pecado e nos voltarmos para Deus, teremos a mesma salvação. É um dom de Deus, é grátis, não é merecido. Ninguém merece. Regeneração. Para que a obra da salvação apresentada no Evangelho de João 3 se manifeste na vida do salvo, é necessário que ocorra a regeneração denominada de novo nascimento. No mesmo capítulo 3, no versículos 1 a 6, uma pessoa que nasce de novo passa por um processo de transformação interior em que o coração sofre uma mudança radical por intermédio do Evangelho. Mediante o poder do Espírito, essa obra é feita diretamente pelo poder do Espírito Santo. Esta obra é feita pelo próprio Espírito Santo. O homem, quando reconhece que ele estava fora do reino, quando ele reconhece o seu estado de pecaminosidade, então ele corre, assim como Davi fez. No Salmo 51, ele relata ali o relato de um desviado, um relato de um homem sem Deus, um relato de um homem que lamenta o seu estado e ele reconhece que precisa de Deus. E ele diz, não retire de mim o teu espírito. Isto é o que nós fazemos quando nós erramos o alvo. E quando nós estávamos um dia mortos dos nossos delitos e pecados, nós conseguimos, pela luz do Evangelho, pela clareza do Espírito Santo, entender que nós éramos merecedores da ira de Deus. Tal ato faz com que nós recorramos a um Salvador. Então o Espírito Santo, ele passa a nos regenerar. Algo acontece diferente. Sentimentos de culpa, sentimentos de arrependimento, ele nasce dentro do pecador.
Daí então, o Espírito Santo ele passa a fazer uma nova obra em uma nova criatura. Temos nós, por excelência, este precioso ser, Deus, esse precioso Deus dentro de nós. Isso não é porque merecemos, mas ele trabalha em nós e ele nos impulsiona a sermos parecidos com Cristo. A palavra cristão quer dizer pequenos cristos. Jesus, ele é o nosso alvo, ele é o nosso guia, ele é o nosso pastor, ele é o nosso rei, o nosso redentor. Daí então, seguindo essa diretriz, nós temos uma regeneração, conversão. Aquilo que éramos antes, deixamos de ser. E se um dia fizer, é por acidente, não é intencional, não é querendo desagradar ou ferir o coração de Deus. Mas por acidente, é isso que acontece com o crente salvo em Jesus. Ele cai em tentação, mas ele não permanece caído, porque a divina semente habita dentro dele. Santificação. Diz aqui no subtópico 3. A santificação é um aspecto da salvação, como resultado da obra do Calvário de nosso Senhor Jesus. Em primeiro lugar, por meio da justificação e da regeneração, somos santificados por Deus de maneira posicional, ou seja, imediatamente. Em segundo lugar, somos santificados e de maneira progressiva por meio do relacionamento com Cristo. A salvação, ela traz a santificação, andando com Cristo, perseverando nas mais diversas adversidades, nas mais diversas batalhas, lutas e guerras, as quais nós passamos diariamente, porque a nossa luta não é carnal, a nossa luta ela é espiritual. E, de certa maneira, o mundo espiritual ele não nos deixa relaxados, não. Deus está a todo tempo a nos proteger. E nós estamos em guerra o tempo todo, lutando o tempo todo. A nossa luta. Nós temos um ajudador. Nós não estamos só. Ainda que, como o salmista diz, eu ande pela sombra do vale da morte, não temerei mal algum. É Deus quem nos sustenta. É Deus quem nos dá vitória. Existem noites as quais nós não conseguimos nem dormir com as aflições e tribulações e perturbações que nos cercam. Porém, o Senhor, o Espírito Santo, ele nos dá vitória. E nós permanecemos caminhando. Há situações que vêm para nos desestabilizar, para nos fazer cair ou para nos fazer parar. Porém, se nós perseverarmos, nós teremos a vitória. Nesta peleja, não pelejamos nós sozinhos. O Senhor, ele peleja conosco. O último tópico da lição, o tópico 3, fala promessa e perseverança na salvação. A base da promessa de salvação é Cristo. João 3 mostra com clareza que o nosso Senhor é o centro da promessa de salvação, da nossa salvação. Deus escolheu um povo dentre pessoas pecadoras que se arrependeram e creram em Jesus Cristo como Salvador, Senhor e Salvador. Logo, a Igreja de Cristo, o povo de Deus, é constituída de pessoas unidas ao Senhor Jesus. Assim fazemos parte do corpo de Cristo. Quando Jesus disse, tetelestai, quando ele disse, está consumado na cruz, o Senhor estava dizendo, eu comprei, eu paguei o preço, tudo já está consumado. O preço está pago. Jesus, ele nos comprou com seu sangue e nos lavou, nos remiu e nos santificou. É por isso que você aguenta tanta provação. É por isso que você aguenta tanto revés na sua vida. Pessoas más, elas tentam de todas as formas fazer você parar, te entristecer, fazer com que você venha a blasfemar do bom nome do Senhor e dizer que não aguenta mais essa vida, que ser crente é só sofrimento. Por isso que você não faz isso, porque você tem um Senhor que te dá vitória. É Ele que te faz vencer essas batalhas. Jesus, ele te santifica, ele te dá a regeneração, ele te faz ver que a salvação é um pouco mais adiante e um pouquinho de tempo, tudo vai estar resolvido. Por isso que você não para de lutar, porque você é santificado
escolhido, separado e está sendo preparado para receber a coroa da vitória. O subtópico 2 do ponto 3 diz assim: a apostasia individual. Apostasia individual. Nas Escrituras também encontramos uma grande advertência concernente à promessa da salvação. A Bíblia nos mostra que a salvação não é condicional, pois as pessoas podem resisti-la, em João 3, 18 até o 20. E também mostra que os que a receberam experimentaram o amor e o perdão de Deus. Podem romper esse relacionamento rejeitando por completo os ensinos fundamentais revelados na palavra de Deus. Também apostasia doutrinária. Torna-se novamente escravos da prática do pecado. Apostasia moral. A isso denominamos apostasia, que implica uma rebelião contra Deus, abandono proposicional da fé que uma vez nos foi entregue. Há diversos registros bíblicos que confirmam essa possibilidade. Em Atos 14, 21 a 22, 1 Timóteo 6, 1 Timóteo 6, 10 a 12 e Hebreus 2, do 1 ao 3. Existem os 3 tipos de apostasia, que englobados os 3 em um, se torna apostasia, abandono consciente da fé. A apostasia moral, a apostasia doutrinária e a apostasia individual. Todos estes caem em um só engano. A palavra grega apostasis, né, que quer dizer abandono consciente da fé. Que Deus nos livre de tal ato, que Deus nos livre dos enganos. Nós vemos nos dias atuais pessoas se desviando do caminho e dizendo que não precisa de igrejas, dizendo que não precisam de congregações. O escritor aos Hebreus, ele fala que não deixemos de congregar como é costume de alguns. Não somente isso, mas a apostasia, ela vem através das decepções que é ocasionada no âmbito religioso. Homens que vivem de enganar as pessoas, uns pedem Pix de R$ 200, outros mais tarde pedem Pix de R$ 1.000, outros até de valores mais absurdos, dizendo que precisa, que o propósito é preservar a obra de Deus. Tais coisas têm feito com que muitos tenham se desviado da fé e entrado em genealogias loucas e nocivas à saúde da fé em Cristo. Porém, nós que preservamos a palavra, a doutrina dos apóstolos, temos que continuar o caminho, porque a nossa redenção está mais perto do que quando nós abraçamos a fé. O subtópico 3, o último subtópico, que fala a promessa e a segurança da salvação. A promessa de salvação também nos traz uma consoladora certeza, aquela mesma que o apóstolo Paulo escreveu: mas de ambos os lados estou em aperto, tanto desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. O ensino bíblico do Novo Testamento afirma que, ao passar pela morte, o salvo já está imediatamente com Cristo. Imediatamente. Aqueles que partem daqui com Cristo, aqueles que preservam a sua vida espiritual, deixando de fazer as vontades de si mesmo, mas fazendo aquelas que agradam a Cristo, aquelas que agradam a Deus, estes já saem daqui com a salvação nos braços do Senhor. O primeiro mártir da história, Estevão, quando ele estava nos seus últimos momentos finais aqui na terra, ele elevou os olhos aos céus, orou ao Senhor, pedindo para que o pecado daqueles seus algozes fossem perdoados. Quando ele levanta os olhos aos céus, ele vê Jesus Cristo em pé. Que honra ver o Senhor de pé. Não há outro relato bíblico de alguma outra pessoa que, ao partir daqui, ele viu o Senhor Jesus à destra de Deus de pé. Eu não
vir ainda. Não vi ainda. Pode ser que haja, mas a destra de Deus, de pé, eu só vi o relato de Estevão quando ele estava morrendo em Atos dos Apóstolos. Então, vamos concluir aqui na conclusão que diz: a promessa da salvação nos lembra de que não podemos descuidar da nossa conduta diante de Deus e do mundo. A salvação, em primeiro lugar, depende de Deus, que estende sua mão ao pecador perdido, mas também é necessário que o ser humano aceite humildemente o amor e a graça de Deus em seu favor. Quem crê em Jesus é salvo, mas quem rejeita permanece perdido em delitos e pecados. Efésios 2:1. Deus te abençoe, querido. Retenhamos a promessa de Jesus, a salvação. Adão pecou no jardim do Éden, mas Cristo venceu na cruz do Calvário, e esta é a nossa vitória. Apeguemo-nos nesta promessa, porque fiel é o que prometeu, e ele irá cumprir naquele grande dia, ao nos entregar a coroa da vitória. Deus te abençoe, queridos. Quero te pedir mais uma vez, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sino de notificações e também compartilhe. E até a próxima lição da Escola Dominical, assim Deus permitir. Amém.